Temos agora aqui uma questão do Paulo que pergunta o que fazer quando o mau hálito permanece. O mau hálito pode ter várias origens e é preciso desmistificar a questão do mau hálito poder estar somente associado a uma deficiente higiene oral. Pode ter causas como os alimentos, não é? Como todos sabemos, a cebola, o alho, pode ter como origem também algumas doenças. Portanto, primeiro que tudo, despistar a origem do mau hálito. Por exemplo, quem tem boca seca, a chamada chemose, pode originar também mau hálito. Portanto, a primeira coisa que eu diria a quem tem esse problema, o problema da halitose, não é preciso esperar, porque na maior parte dos casos o problema tem solução, mas é preciso, primeiro que tudo, perceber a origem. Percebendo a origem, conseguimos tratar e para cada uma das situações há, de facto, tratamentos preconizados e adequados. Portanto, pode ir, se a higiene for bem feita, inclusive com a língua, a lavar a língua, o elixir, temos que ir um pouco mais além do que não será bem a parte da higiene, não é? Exatamente. Se nós tivermos uma higiene oral adequada e o problema persistir, devemos aconselhar-nos com um profissional de saúde. Já agora que a Sónia refere a questão da língua, muitas vezes pergunta-se se a língua deve ou não ser lavada. Efetivamente devemos lavar a língua e muitas escovas de dentes têm na parte traseira uma rugosidade específica para fazer uma adequada limpeza da língua, porque, vamos ver, a língua pode ser um depósito, digamos assim, de micro-organismos. E tão importante como a escovagem dos dentes é a escovagem da língua e a escovagem do próprio céu da boca. Enfim, com uma limpeza mais suave, mas uma higiene oral adequada inclui também a limpeza e a lavagem da língua. Portanto, com a mesma escova, mas tem que ser uma escova própria, ou a normal? A normal pode ter, na parte traseira da escova, algumas delas têm em borracha ou em plástico, uma rugosidade própria, mas também há os chamados raspadores de língua ou lava-línguas, que são específicos para a lavagem da língua, quem preferir ir um pouco mais além. Exatamente. A Mónica está a perguntar, quando se sangra das gengivas, o que se deve fazer? Se for o sangramento pode ser originado apenas por uma pressão excessiva na gengiva e se for uma coisa ocasional, se for um sangramento ocasional, não há razão para preocupação. Persistindo o sangramento por 1 a 2 semanas, é conveniente aconselhar-se com um profissional de saúde. Também tem origens múltiplas. Pode ser uma infecção, pode ser uma questão de, por exemplo, uma deficiência em vitamina, mas melhor do que avaliar a situação como um todo e atribuir, enfim, a uma pressão exagerada ou uma situação que passa por si só, será sempre aconselhar-se com um profissional de saúde. Exatamente. Temos aqui uma questão interessante do Raul. Pergunta, mascar uma pastilha depois de almoço para quem trabalha faz o mesmo efeito que uma pasta ou não? É porque nem todas as pessoas têm a oportunidade de lavar os dentes, não é? No seu local de trabalho. Claro. Vamos ver, primeiro que tudo, a utilizar pastilha ou a mastigar pastilha é sempre preferível uma pastilha sem açúcar e com adoçantes que não provoquem cárie, como o xilitol, por exemplo. Nunca é a mesma coisa mascar uma pastilha do que lavar os dentes, obviamente pela própria ação mecânica e pela ação da própria pasta de dentes. No entanto, na impossibilidade de nós termos uma escovagem propriamente dita, a pastilha tem uma vantagem interessante, é que pode ajudar a remover alguns restos de alimentos, mas, sobretudo, ela estimula a produção de saliva que, por si só, tem um efeito protetor contra as cáries dentárias. Portanto, eu diria que não substituindo a escovagem pode ter alguns efeitos benéficos. Portanto, é melhor que nada, não é? É melhor que nada. Exatamente. Portanto, vamos agora aqui à questão da Sónia. Costumo ter muitas aftas. Como evitar e como tratar? As aftas têm muitas origens, podem ter origens muito diferentes, desde origens hormonais, a uma ação mecânica, ou seja, a pessoa magoar-se e dar origem à própria afta, até, por exemplo, uma deficiência em vitamina B12, as próprias flutuações hormonais próprias do ciclo menstrual. Portanto, há uma série de fatores que podem conduzir ao aparecimento de aftas. A prevenção pode ser feita recorrendo, por exemplo, a um polivitamínico contendo vitamina B12, mas, sobretudo, e como sempre, perceber as causas. Nem sempre são de fácil percepção, nem sempre são de fácil identificação e é uma situação extremamente incomodativa e extremamente dolorosa. Não podendo prevenir, há inúmeras soluções, desde analgésicos locais até anti-inflamatórios locais que podem ser utilizados e, mais uma vez, recorrendo ao conselho do profissional de saúde. E há uma questão que também se coloca, é contagioso? Não, normalmente, a não ser que seja, enfim, algumas viroses que provocam aftas, não é uma situação que em, eu diria, 90% dos casos não é contagiosa. Mas também nestes casos em que a origem é viral, ela é perfeitamente identificável porque persiste e é uma aftose muito mais, digamos assim, muito mais visível do que propriamente 1 ou 2 aftas a surgirem na cavidade oral. Em todo o caso, na grande maioria dos casos, não é uma situação contagiosa.
É uma situação semelhante que afeta sobretudo as crianças, que são os chamados sapinhos. Isso também é contagioso ou não? Os sapinhos, não sendo contagiosos, têm origem num micro-organismo, num fungo chamado Candida albicans, e que convive connosco, digamos assim, mas quando existe em número excessivo na boca, provoca o aparecimento dos tais sapinhos. São basicamente caracterizados, a língua pode ter um aspecto leitoso, esbranquiçado, aparecem umas pintinhas vermelhas ao longo da língua, mas normalmente são situações autolimitadas, ou seja, desaparecem no espaço de 1 a 2 semanas com recurso a alguns géis antimicóticos ou algumas soluções que podem também ser gargarejadas e que têm o efeito antimicótico. Okay. Muito bem, temos aqui uma questão da Maria João, esta bem longa. Diz assim: boa tarde, doutor. Inconscientemente, em momentos de stress, faço o chamado bruxismo. Quando me dou conta, parece que os meus dentes dão uns estalinhos. E claro, sei que é uma ação grave manter a conservação dos dentes e quando me dou conta, tento parar o quanto antes. É possível arranjar uma alternativa para combater este meu ato inconsciente? Pode dar-me algumas alternativas? Pergunta. Eu acho que é uma das situações em que se impõe o recurso a um profissional de saúde. Existem algumas situações em que se pode tentar prevenir e é uma situação que pode aparecer e desaparecer ao longo da vida, mas implica o recurso a um profissional de saúde. Exatamente. Agora temos aqui a pergunta do Gonçalo: que alimentos e bebidas devemos evitar para prevenir problemas? Sabemos do açúcar, isso todos sabemos, sim, não é? Sim, o açúcar. Mas vai mais além disso. Sim, as bebidas mais ácidas, o próprio álcool, os refrigerantes, enfim, são tudo bebidas a evitar. Curiosamente, os produtos lácteos sem açúcar têm algum efeito protetor anticário, nomeadamente pela presença de caseína e de algumas substâncias como o cálcio. Como regrador, eu diria evitar bebidas com açúcar, moderar o consumo de bebidas alcoólicas, sempre que possível optar por chás, por exemplo, ou produtos lácteos sem açúcar. Exatamente. Portanto, agora passamos para a questão da Isabel. Que cuidados se deve ter quando se usa aparelho? Portanto, a higiene aqui deve ser um bocadinho mais complicada, digo eu. Mecanicamente é mais complicado fazer a limpeza, por isso utilizar escovas mais macias até do que o normal. A vulgarmente designada escova macia pode não ser macia o suficiente para a limpeza ortodôntica. Existem também pastas de dentes apropriadas, mas essencialmente é fazer uma higiene oral, uma limpeza oral mais regular, após cada refeição, mesmo até um lanche simples, nessas situações, e ter um especial cuidado para a limpeza dos sulcos entre os dentes e as gengivas, como em qualquer situação, mas também no espaço entre o dente e a própria ortótese. Exatamente. Agora, temos aqui o Joaquim a perguntar: é verdade que os problemas com os dentes podem afetar a saúde em geral? Por exemplo, problemas dentários podem estar relacionados com problemas de coração? Já aflorou um pouco isso, não é? Sim, em situações limite, efetivamente pode acontecer isso. Felizmente são situações bastante raras, mas no limite são situações que podem... Porquê? Porque as gengivas e a boca são extremamente irrigadas. Ora, é fácil entender, se nós temos bactérias, se temos micro-organismos a proliferarem em excesso na boca e a provocarem situações como infecções, aparecimento de pus, etc., é muito fácil, porque há muitos vasos sanguíneos nas gengivas, que esses micro-organismos se introduzam na corrente sanguínea e possam chegar ao coração, provocando situações mais graves. Mas vamos ver, são situações extremamente raras. Exatamente. A Maria Pinto está a colocar a seguinte questão: coloquei recentemente uma coroa de cerâmica no molar e sinto que há uma folga entre a coroa e a gengiva. É normal? Será que me pode vir a trazer problemas de infecção ou mau hálito? Normalmente um dos cuidados que a medicina dentária tem quando faz esse tipo de intervenção é o ajuste perfeito. Portanto, provavelmente é uma situação simples e que requer apenas um pequeno ajuste, recorrendo novamente ao profissional de saúde que lhe colocou a coroa. Mas eu diria que não é normal sentir esse espaço, portanto requer talvez um ajuste. Exatamente. Falamos então agora de próteses dentárias, que é diferente, não é, do aparelho nos dentes. Como é que é a higienização? Tem que se tirar, lavar? Sim, idealmente procede-se à higienização fora da boca, portanto retira-se a prótese, faz-se a higiene e inclusivamente durante a noite é aconselhável que não se use a prótese, ela pode ficar numa solução aquosa contendo um tipo de desinfetante adequado. Pode ser utilizada uma escova dura ou então uma escova específica para prótese dentária, mas teremos, digamos, os mesmos cuidados ou com a mesma frequência que teríamos na dentição natural, na dentição normal. Com a diferença, de facto, de utilizarmos escovas mais duras, soluções adequadas se as próteses permanecerem nelas durante a noite e a partir daí é o cuidado normal. Exatamente.
A Daniela está a colocar a questão: tenho manchas brancas nos dentes, qual é a explicação e o que devo fazer? É relativamente frequente haver diferenças de coloração nos dentes. Hoje em dia existem soluções para homogeneizar, digamos assim, a cor dos dentes, nem sempre sendo possível, mas o mais fácil é recorrer a um profissional de saúde que vai avaliar a situação em questão e tenho a certeza que haverá uma solução. Exatamente. A questão agora tem a ver também com a percentagem de flúor. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, sobretudo para as crianças, de escolher a pasta de dentes por causa dos ppm. Qual é o mais indicado? Nas crianças, 500 ppm. Nos adultos, as pastas de dentes contêm normalmente entre 1000 a 1500 ppm de flúor. Tudo o que vai para além dos 1500, ou seja, que está acima, já não é considerado um produto normal de limpeza, um produto cosmético, é considerado normalmente medicamento e é utilizado em situações muito específicas e depois da avaliação, normalmente avaliação pelo profissional de medicina dentária. Mas o normal, olhando para o rótulo, uma pasta de dentes que contém entre 1000 e 1500 partes por milhão de flúor está perfeitamente adequada a uma higiene oral para uma pessoa normal. E no caso das crianças, como sabemos que elas por vezes podem engolir a pasta, existe algum perigo? A formulação da própria pasta de dentes, que é específica para crianças, tem alguma atenção a esse assunto. No entanto, é sempre bom precaver essas situações. Normalmente, a ingestão de pequenas quantidades não trará problema, mas é sempre importante prevenir, porque estamos a falar de substâncias que são detergentes, enfim, substâncias de limpeza e que especificamente não devem ser engolidas. Exatamente. Agora temos o José Jerónimo a dizer: tenho 40 anos e ainda não retirei os dentes do siso. É normal? Vou ter problemas no futuro? Pode não ter que os retirar nunca. Vamos ver, eu não percebi se os dentes, os sisos estão à mostra, digamos assim, se estão fora da gengiva ou se estão dentro. Se estão dentro, causando dor e desconforto, é de todo conveniente que recorra ao profissional de saúde. Estando já à mostra, não há problema nenhum e fazem parte da dentição normal. Exatamente. Uma questão agora aqui da Simone é: o que é que pode provocar a língua gretada? São inúmeras situações também. Por exemplo, mais uma vez, a deficiência em vitamina pode provocar e é uma situação extremamente dolorosa. Como cuidado geral, eu aplicaria o mesmo princípio que aplicaria nas aftoses, ou seja, recorrer a anti-inflamatórios locais, anestésicos locais, porque é uma situação que normalmente é autolimitada. Há pessoas que têm essa situação de forma muito recorrente e eu aí aconselharia de facto uma visita ao médico, porque normalmente pode ter a ver até com problemas intestinais, enfim, inúmeras situações, mas normalmente é uma situação autolimitada e no espaço de 1 a 2 semanas desaparece. E no campo da língua ainda, o que é realmente uma língua geográfica? Enfim, tem um bocadinho mais de rugosidades do que o normal, mas não está, digamos, dentro de uma situação em que temos que ter uma atenção específica. Não traz qualquer problema a quem a tenha? Não. Ok.